Olá, me chamo Sabrina, sou docente aqui da Faculdade Novo Milênio dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Estética, coordenadora também do curso de Estética e Cosmética. E estamos agora começando, já começando hoje, o dia em que a Estética e Cosmética da Faculdade Novo Milênio inicia no nosso primeiro congresso interinstitucional multidisciplinar. E para nós da faculdade, nós do curso de Estética e Cosmética, é um prazer enorme estar participando desse congresso sobre o novo normal, que tem muito a acrescentar, muito conhecimento a ser acrescentado na nossa vida. E a gente vai falar então dos velhos cuidados, novos resultados na estética e na saúde com a professora Giane. Vem, professora Giane, conversar conosco. Olá, tudo bem? Obrigada, Sabrina. Obrigada à Faculdade Novo Milênio pelo convite, pela oportunidade, de participar desse congresso. Estou muito feliz e espero que vocês gostem do que nós preparamos. Essa palestra não é só minha, eu precisei de resultados dos trabalhos das minhas alunas, ex-alunas, parceiras de trabalho. Eu escolhi um tema onde eu pudesse colocar os alunos também como protagonistas, da minha palestra, tá certo? Então, vamos começar? Vamos sim. E a gente já quer de imediato agradecer a todas as nossas alunas que contribuíram para a apresentação desse trabalho agora. Então, vai lá, professora, é com você. Vou só me apresentar. Eu sou Giane Hubner, sou fisioterapeuta, sou docente da instituição Novo Milênio, docente dos cursos de Estética e Cosmética e também docente do curso de Fisioterapia. O tema que eu escolhi para falar para vocês hoje é velhos cuidados, novos resultados na saúde e na estética. Por que eu escolhi esse tema? Porque cuidar é uma coisa que não acontece, que não começamos agora, O cuidar, ele vem desde a antiguidade, desde os tempos remotos. Então, é importante parar para fazer uma análise do quanto isso evoluiu. Então, pensando nessa temática, junto também com os colegas de trabalho e com as alunas, eu desenvolvi a palestra em cima desse assunto. Vamos começar? Pode colocar os slides. Convidei também para fazer parte dessa palestra uma profissional da área da beleza, eu tenho muito respeito por ela, é a Helena Borlotti. Mais para o final da palestra, vocês vão poder perceber, assistir a apresentação dela em vídeo, porque ela não pôde estar presente durante a palestra hoje por conta de incompatibilidade no horário, tá certo? Vamos lá. Quanto aos tratamentos estéticos, pensando numa abordagem clínica, eu gosto de colocar como os 3 pilares de um tratamento satisfatório no mercado da estética hoje, onde tenha o envolvimento de uma terapia manual, terapia eletroterápica e os tratamentos cosméticos. Dificilmente nós conseguimos resultado utilizando apenas um recurso, E como vocês podem perceber por esse slide, esses tratamentos, eles já existem há muitos anos. Porém, nessa época, esses tratamentos, eles eram feitos de maneira empírica, sem conhecimento científico, com o intuito de embelezamento da pele, com o intuito de bem-estar, mas sem entender os respaldos científicos que nós temos hoje, já na literatura. Então, há 100 anos antes de Cristo, já se fazia o uso das terapias manuais, 130 anos antes de Cristo, já se utilizavam dos recursos eletroterapêuticos, e 30 mil anos antes de Cristo, já se fazia a utilização de tratamentos cosméticos. E isso evoluiu. Próximo. Então, vamos pensar um pouquinho na história da estética e na história da beleza, vamos colocar assim, Eu não quis focar em um único assunto para a gente conseguir perceber o quanto a estética evoluiu. Até mesmo porque quando nós falávamos nessa palavra estética, já vinha logo à mente o cuidado da mulher, O cuidado com a aparência. E esse conceito também evoluiu. A estética, ela não está reservada somente aos cuidados com a aparência e muito menos cuidados
somente das mulheres. Até mesmo na história nós podemos perceber que a preocupação com a estética, ela era mais voltada para o público masculino, né? Então, o que nós podemos perceber é que tanto na Grécia quanto na Roma, o que se busca em relação à teoria na antiguidade mostra o quê? Homens com aparência bem marcada, né, em relação à questão de músculos bem definidos, onde conseguia se perceber até mesmo vasos sanguíneos, nervos, por conta de definição, né, do músculo, da estrutura. E eles faziam essas atividades físicas com o intuito de beleza, né, de bem-estar e de questão de ser notável. E as mulheres não tinham tanta necessidade, né, desse trabalho estético. Sim, uma questão de bem-estar, de banhos, né? Então a beleza cultural, escultural, estava mais relacionada ao público masculino. Agora, no próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito da estética. Então, o conceito aí da estética relacionado principalmente à beleza, ele traz para a gente o quê? Uma ideia de que nada, não tem como fixar uma beleza, um padrão de beleza hoje, né, na atualidade. E o que se percebe é que o padrão de beleza, ele é mutável, né, de acordo com a cultura, com a época em que a sociedade está vivendo, né? Nós podemos perceber nessa imagem que a Mona Lisa tinha uma beleza, né, óbvio que era uma beleza notável. Mas se fôssemos pensar nessa beleza hoje, na nossa atualidade, talvez precisasse de alguns ajustes, né? O que poderia ser feito, na verdade? Poderia ser feito aí vários procedimentos, né? Alguns invasivos, outros não invasivos, mas mudando um pouco a aparência estética, onde vocês podem perceber uma sobrancelha, né, bem desenhada, bem arqueada, volumosa, cílios, um nariz mais definido, possivelmente alguma intervenção cirúrgica para redução, né, da bochecha, né, onde é possível retirar a bichectomia, onde se retira as bolas de Bichat, né? Então, vocês podem perceber um rosto mais afinado, olhos bem marcados. Então, isso seria, talvez, uma beleza para atender o padrão de hoje, né? Por quê? Depende muito da época e da cultura. Próximo. Volta. Isso. E aí, então, eu vou fazer um pouquinho agora um apanhado de quando surgiram, né, as terapias manuais, as terapias eletroterapêuticas e as terapias cosméticas. Como eu quero mostrar para vocês que isso já é algo que se utiliza desde a antiguidade, né, e apresentar o quanto evoluiu, o que nós conseguimos alcançar de resultados, vamos buscar, então, a raiz. A terapia manual, que foi tão conhecida, eu acho, de maneira empírica hoje no nosso meio ainda, né? É possível pensar que o ato de massagear, ele é algo não só que algumas pessoas realizam de maneira empírica, mas como realizam de uma maneira até intuitiva. É muito comum quando uma mãe percebe que um filho caiu, se queixa de dor, ela vai lá e esfrega. Então, essa cultura de esfregar, essa cultura de massagear, ela já vem, eu acho que desde o berço, né? E na antiguidade não foi diferente. Lá em Roma, né? Onde os gladiadores se preparavam para guerrear, eles tinham o hábito de se massagearem, né? Eles recebiam esses cuidados. Por quê? Para ativar a circulação. Então, os registros que nós temos em relação à terapia manual, né, esses registros, eles foram feitos em manuscritos, em desenhos, vem aí desde 100 anos antes de Cristo. Não só na Roma, como também na Grécia, como a gente pode perceber no próximo slide. Roma, Grécia, Egito. Próximo. Na Grécia, então, aí já tem uma fala em relação a Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina. Ele já fazia os relatos dele em relação à importância da massagem, né? O quanto a massagem deixava a musculatura mais ágil, preparava a musculatura para a atividade. E na Grécia tinha o hábito, né, de culto à beleza, a beleza masculina, essa beleza de músculos bem definidos, né? Próximo.
na Índia. Isso. Também relatos antigos, nós podemos ver que a massagem ela tem raízes, né, em diversos países, e na Índia, na China, também tem manuscritos, né? Na Índia surgiram aí os manuscritos em relação à massagem, principalmente nos livros de Ayurveda, né, que são os livros que abordam a ciência da vida, as terapias manuais. Eles têm hábitos preventivos ainda hoje de cultivar a massagem, né, entre as pessoas da família. China também, onde a prevenção é muito grande. No Brasil, as pessoas não têm tanto hábito de massagem, mas isso já vem chegando, a massagem ela já vem acontecendo com muito mais frequência, com muito mais respaldo, né, e respeito dentre os profissionais da área da saúde, principalmente a área médica, vem confiando bastante a questão de indicação de massagem, né, até mesmo como tratamento em algumas situações, em algumas patologias. Próximo. Quanto ao surgimento da eletroterapia, né, os registros antigos, o que foi possível perceber na literatura, lá em Jones Agnes, no livro dele de 2017, que ele aborda que a eletroterapia ela aconteceu de uma maneira muito natural, né, onde os egípcios perceberam que no rio Nilo tinham alguns peixes, tipos de peixes especiais, que conseguiam gerar uma descarga elétrica, tinha uma energia e esse choque ele levava uma dormência. Então, eles começaram a utilizar esse tipo de recurso para tratar dores, né, como nevralgias, dores de cabeça, e perceberam que quando gerava uma certa dormência, acabava a dor. Então, foi utilizado, na verdade, né, a eletroterapia de uma maneira natural, né, sem o entendimento. Futuramente isso evoluiu, né? Lógico que a eletroterapia, ela não foi desenvolvida somente para a área da estética, né? A eletroterapia, no início, ela foi desenvolvida mais para a área da fisioterapia e para a área da medicina. E depois é que surgiram, eu vou falar um pouco para frente, os equipamentos voltados mesmo para a estética. Próximo, vamos falar um pouquinho da cosmetologia, né? Que também era amplamente utilizada aí na antiguidade, né, onde principalmente na Grécia e no Egito, né, onde as mulheres elas tinham o hábito de se maquiarem. A palavra cosmético significa prática de ornamentar. Né? Então as mulheres elas tinham o hábito de maquiar, não só mulheres como também os homens, né? Eles utilizavam carvão para fazer contorno dos olhos, pedras moídas para fazer pó, né? Para dar cor tanto à pálpebra quanto à região de zigomático, né? Que hoje seria aí a aplicação de um blush. E quanto ao, eu achei interessante buscar para falar também para vocês um pouco sobre o protetor solar. Porque o protetor solar, na época, como que eles faziam para proteger a pele? Eles utilizavam azeites. Então, eles usavam o óleo de oliva como uma forma natural de proteger a pele para que não acontecessem as queimaduras. Então, essa é um pouquinho da história da introdução desses recursos, né, tanto cosméticos quanto eletroterapêuticos e terapias manuais na estética. Próximo. Aí, pode passar esse slide, já falei um pouquinho. Né, a questão do cosmético aí, principalmente relacionado ao culto, à beleza e bem-estar, né, a saúde da pele. As Cleópatras, elas tinham hábito as mulheres romanas também, hábito de associar as terapias com óleos essenciais, óleos aromatizados, com os banhos, né, e esses banhos, eles eram feitos principalmente com leites, utilizando dentro da banheira o leite de jumenta, porque elas percebiam que a pele ficava extremamente hidratada após esses banhos, né? Então, era muito comum, quando nós estudamos um pouquinho da história da massagem, perceber que essas técnicas de massagem, elas eram sempre associadas a algum tipo de banho, né? E esses banhos foram dando origem originaram no futuro, os spas, né? Porque o spa ele está mais relacionado com as terapias através da utilização de água. Próximo.
E aqui eu já vou falar um pouquinho da atualidade, né? Então, sair aqui um pouquinho da parte empírica e dos relatos da antiguidade para pensar um pouquinho como que isso começou a ganhar força, né? Quando que surgiram realmente os tratamentos voltados para a área da estética. E aí, nós podemos perceber na literatura que na massagem, né, só em 1800, um sueco chamado Per Henrik Ling, apoiado por vários outros pensadores, conseguiu colocar na literatura, né, e jogar a técnica dele como uma técnica base, que hoje ela é seguida, né, por todas as pessoas, normalmente, que fazem qualquer curso de massagem ou curso de estética, conhecem, tem essa técnica como técnica base, que é a massagem sueca terapêutica. Né? Foi ele o criador da massagem que deu base a várias outras. Isso aconteceu em 1800. Com relação à eletroterapia, foi nos anos, em 1930, né? E o primeiro recurso que surgiu voltado para a eletroterapia estética foi o aparelho de alta frequência. Eles utilizavam esse aparelho, um aparelho que gera uma descarga elétrica, né, nos tratamentos aí, principalmente voltados para a estética facial. Hoje nós sabemos que tem uma gama de formas de utilizar esse recurso. Mas o primeiro equipamento que apareceu na estética foi esse, né, alta frequência. Em relação à cosmetologia, essa palavra surgiu em um congresso em Budapeste, né, em 1935. Próximo. E não para de evoluir, né? Então, agora vamos pensar um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais adiante. No século XVIII, foi o século marcado aí pelos exageros, né? Então, coloquei os anos principais, onde nós podemos perceber um grande avanço, né? Nos anos 10, foi quando aconteceu o marco, foi a Primeira Guerra Mundial. Outro marco extremamente importante foi a presença das mulheres no mercado de trabalho. A presença das mulheres no mercado de trabalho muda muita coisa, porque aí começam-se os valores em relação à apresentação pessoal, em relação à aparência, né, os cuidados. Nos anos 60, foi um ano marcado aí pela juventude, onde a juventude buscava, né, muito pela liberdade. Então, foi uma época de muitas revoluções também, e surgiram muitas coisas, né, como pílula anticoncepcional, a maquiagem ela ficou cada vez mais evidente, né, cílios negros, cílios postiços, perucas também eram muito utilizadas, os cabelos eles eram muito armados, usavam laquês, então o cabelo ele tinha que ser bastante volumoso, né, é marcado pelo exagero mesmo. Nos anos 80, foi marcado pela geração saúde, onde valorizaram muito a importância da atividade física, utilização de vitaminas, onde também a cosmetologia teve um grande avanço, né? Continuando, no próximo slide. Com relação, então, aos cuidados no dia a dia, eu quis trazer um pouquinho para vocês sobre isso. Vocês podem participar aí agora pelo chat, se vocês quiserem. Né, eu sei que tem bastante aluno, ex-alunos, assistindo a live, e eu busquei na memória, lembrei desses cuidados, né? Eu coloquei esse título de Velhos Cuidados, Época da Vovó. Quem nunca escutou da vovó assim, lava seu rosto na água de arroz, né? Na hora que estiver fazendo lá, lavando arroz, antes de refogar, usa a água, porque a pele vai ficar mais clara, mais limpinha. Né? Quem nunca escutou, quer ficar com a pele mais durinha, com o tônus da pele melhor, coloca o rosto dentro de uma bacia de água gelada, esfoliação natural. Quem nunca teve espinha na adolescência e pediu, né, e a mãe ou a vovó sugeriu que fizesse uma esfoliação natural, utilizando fubá, mel, né, vários recursos. Outra lembrança que eu tenho da época da vovó, aí também o cuidado com o cabelo, né? Fazer a utilização de babosa, ou até mesmo outros cuidados, né? Com iogurte. Existem vários tratamentos naturais que eu acredito que esteja vindo na memória de vocês. Acho que Sabrina está lembrando de alguma coisa, quer compartilhar.
e durante a sua fala vieram muitos pensamentos na minha cabeça, pensamentos até que a gente compartilha no dia a dia com os nossos alunos, né? A gente observa aí a evolução que a beleza veio trazendo, né, através dos avanços tecnológicos, dos avanços de conhecimento, e hoje a gente vê o quanto a estética ela está fundamentada, né, cientificamente. E aí a professora Jeane, para quem está assistindo a gente, fez uma abordagem muito legal, mencionando os 3 pilares, né? E aqui agora, falando dos cuidados da vovó, eu gostaria até de comentar que, na verdade, está muito relacionado ao tema, né, Jeane, que a gente comenta muito com as nossas alunas da importância dos blends, né, da junção dos tratamentos para a garantia de um melhor resultado, né, da garantia de resultados eficazes. E eu converso muito com as meninas, nesse semestre, as meninas do 5º período tiveram mais contato comigo, e eu falo o tempo inteiro com elas, meninas, vamos nos embasar cientificamente. E aí é legal, Jeane, que, por exemplo, você citou da água de arroz, da babosa, e a gente vê que esses velhos cuidados têm, alguns deles, né, claro, respaldos científicos, né? Até a gente comentou no intervalo da babosa, né, o quanto a babosa ela faz bem, né, ela traz resultados para a saúde capilar, né, que é um tema que é discutido hoje, muito voltado à estética, né? Então, assim, está enriquecedor, e eu queria que você comentasse, na sua opinião, como docente, como profissional da área, inclusive, o que você acha, por exemplo, e eu acredito que você vai falar mais na frente também, mas da associação desses cuidados que a gente pode fazer em casa, que agregam muitos tratamentos, se forem cuidados que têm respaldo científico, né? Que a gente, independente se os cuidados são feitos em casa, nós, enquanto professores e profissionais, a gente sempre se baseia nesses cuidados, mesmo nessas orientações das nossas vovós, mas sempre com base científica. Então, eu queria que você comentasse de forma rápida, só para agregar mesmo, da importância da utilização desses cuidados, agregando os tratamentos que são feitos em cabines, que podem sim, né? A gente, por exemplo, sabe das propriedades do mel, e aí, por exemplo, como esfoliante, a gente pode fazer a junção do fubá, né? Então, esses cuidados, eles acabam sim trazendo resultados. Você pode falar um pouquinho para a gente rapidamente? Vamos lá? Pode. Obrigada, Sabrina, pela participação. Pode voltar ao slide, por favor, que eu vou continuar, e é onde eu vou realmente falar sobre isso, tá bom? Respondendo a Sabrina aí. Aproveitando, então, só continuando com os cuidados e já respondendo a Sabrina, falando sobre ainda os cuidados que eram sugeridos, né, antigamente, e sem conhecimento, tanto de nossas mães, quanto por parte das vovós, principalmente, mas que surtem efeito até hoje. Porém, o que eu quero mostrar e o que eu quero falar, né, daqui a pouco nós vamos perceber pelos próximos slides, é o quanto isso evoluiu e o quanto nós temos presente desses recursos em desenvolvimento tecnológico, né? O quanto, por exemplo, o ácido cólico presente aí na água do arroz é importante no clareamento da pele, né? Voltando aí nas imagens que nós temos nesse slide, tem um balãozinho de oxigênio aí que vocês podem perceber no cantinho do slide. Por que eu quis colocar? Porque eu ouço relatos, né, de colegas que antigamente as esteticistas elas utilizavam esse oxigênio na pele, nos tratamentos para rejuvenescimento associado a técnicas manuais, né, de massagem, para deixar a pele mais oxigenada, revitalizada. Então, acoplava-se, existem relatos que acoplava a mangueirinha do nebulizador naquele cabinho ali do balãozinho de oxigênio e aplicava sobre a pele e fazendo massagem. E isso já percebia com isso uma melhora no aspecto da pele, na oxigenação. Hoje isso evoluiu, a ozonioterapia chegou, né? Existem vários recursos relacionados a esses antigos cuidados, né, que chegaram hoje de uma maneira bem mais desenvolvida e já com respaldo, né, com associações
onde tem, por exemplo, o cosmético, tem um veículo que vai facilitar a permeação desse ativo. O que eu falo com as minhas alunas hoje sempre recentemente uma aluna me mandou uma mensagem perguntando, professora, eu posso sugerir para as minhas clientes utilizar em casa meios naturais para esfoliar a pele, para higienizar, né, utilizar em casa o fubá com o mel? O que eu disse? No preparo da pele, eu acho que tem seu valor, né? Lógico, você pode preparar a pele, sim, com um esfoliante natural, caseiro, mas quando você pensa em tratar uma célula, quando você tem o intuito de colocar vamos colocar um ácido hialurônico dentro da sua pele, quando você tem o objetivo de levar, né, a pele promover uma hidratação maior, promover aí um estímulo ao colágeno, você vai precisar de tecnologia. Então, é impossível você pensar só nesses recursos naturais, né? E nós sabemos que a estética ela é muito ampla. Eu sei que vocês que estão aí do outro lado assistindo, vocês estão pensando, mas para o produto entrar, eu tenho que ter o preparo da pele, eu tenho que ter a esfoliação, eu preciso da associação de um recurso eletroterapêutico, né? Então, eu não quero que fique para vocês a ideia desse slide aqui, de que a Jeane está sugerindo que a gente faça isso em casa, que vai dar um resultado. Né? O que eu quero é que vocês percebam que a gente já vem fazendo isso desde a antiguidade e agora, daqui para frente, existem alguns cuidados que nós podemos utilizar sim. Né? Tem cuidados com a pele que nós podemos usar até meios caseiros e recursos bem acessíveis, de valor bastante acessível. Mas quando se busca tratar a pele, né, de dentro para fora, nós precisamos de tecnologia. Por isso que eu vou falar da evolução no próximo slide. No próximo ainda, desculpa. Aqui eu falo um pouquinho, pode segurar aí, eu vou falar um pouquinho, então, antes de pensar nos tratamentos e na evolução deles, o que nós pensamos em tratar na estética? Como o público que assistia essa palestra era um público diverso, né, variado, eu pensei em falar um pouquinho sobre as disfunções inestéticas, né? Essas disfunções, elas não mudaram. Elas existem desde a antiguidade até agora, porém, agora nós sabemos identificar, que é muito comum em cabine hoje, os nossos clientes já chegam falando, porque essa minha celulite, essa minha gordura localizada, ou a minha flacidez de pele, talvez eles não tenham condições de avaliar se a flacidez é tissular, que está voltada à flacidez da pele, ou muscular, que está voltada à flacidez do músculo, né? Talvez eles não tenham condições de eleger dessa maneira, mas eles sabem que o problema é a flacidez, ou que o problema é a celulite. Não conhecem o termo técnico, porque celulite, o termo correto significa fibroedema geloide, mas eles entendem, eles conseguem identificar que aquele aspecto da pele está relacionado a uma celulite, que aquele vinco que tem no rosto é uma ruga superficial ou profunda, né? Então, as disfunções inestéticas, elas não mudaram. E as mais comuns são, na face, nós temos aí flacidez, né? As rugas, as olheiras, as discromias, que está relacionada às alterações de pigmentação, né? Tanto hipocrômicas quanto hipercrômicas, os melasmas, a acne, né? Que é bastante comum também. E em relação à corporal, as principais disfunções são FEG, que seria o fibroedema geloide, a gordura, as estrias, a flacidez tissular, que é a flacidez de pele, e a flacidez de músculo. E aí, agora sim, vamos falar um pouquinho do quanto evoluiu em relação aos recursos, né? Tanto a eletroterapia, quanto o cosmético e as terapias manuais. Vai lá. As disfunções não mudaram, mas a estética sim. Olha essa imagem. Eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo essa palestra, já trabalha com estética há muitos anos, né? Vai se lembrar aí desse equipamento, essa maletinha. Nessa maleta nós temos aí o recurso alta frequência, né? Não só o alta frequência, mas como essa maleta ela era chamada de gabinete facial. Por quê? Trazia uma junção de recursos, né? Como o aparelho de ionização, o eletrolift em alta frequência. E por que eu coloquei essas duas imagens, de um aparelho, né, de gabinete facial e um aparelho de radiofrequência?
Porque antigamente, não tanto tempo atrás, mas 16 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com estética, se um aluno me perguntasse, qual equipamento, professora, a senhora acha que eu devo comprar para começar a trabalhar? Eu falaria, sem sombra de dúvida, a maleta facial, né? Porque você vai ter ali o aparelho de ionização, de alta frequência, você tem como trabalhar tanto o corpo quanto face. Eu falaria isso sem sombra de dúvida. Agora, hoje, quando um aluno me pergunta, professora, qual o primeiro recurso que a senhora acha que eu deveria comprar? Eu vou falar que é a radiofrequência, né? Porque evoluiu muito. E a radiofrequência, hoje em cabine, ela vem trazendo resultados muito significativos, né? O equipamento, ele tem se tornado acessível financeiramente, né? E não que a maleta facial ela tenha deixado de ser utilizada, não é isso, tá? Ainda tem muitas pessoas que trabalham, eu gosto muito, confio muito no resultado, porém as pessoas hoje elas estão imediatistas, elas querem um resultado rápido, e rápido nós precisamos de tecnologia. Pode continuar? Então, só para abordar um pouquinho mais aí da evolução, né, até chegar hoje, como que nós estamos hoje, nos anos 2000, o Brasil ele passou a fornecer, né, para o exterior, a modelos lindas. A Gisele Bündchen foi a primeira delas, né, uma das mais reconhecidas e renomadas modelo do mundo, né, e no século 21 foi marcado pela nanotecnologia. Então, aí, voltando para a estética, né? Os cosméticos, eles estão cada vez mais presentes e cada vez promovendo mais resultados. Então, em relação à nanotecnologia, hoje, nós temos os resultados, eles são, sem sombra de dúvida, maiores do que nós tínhamos antigamente, né? Com aqueles cosméticos que eram aplicados somente sobre a pele, os cuidados da vovó, como eu havia falado, né, lá atrás. E quanto à eletroterapia, também só vem evoluindo, onde os equipamentos hoje, eles estão sendo substituídos por equipamentos mais modernos, os preços também ficando mais acessíveis, né, em algumas situações, e promovendo resultados rápidos. O slide sumiu. Pode passar, por favor? Então, aqui, ó, o equipamento, eu coloquei como tecnologias, né, como novas tecnologias, o jato de plasma, que é um equipamento, né, moderno e que está entrando no mercado há pouco tempo, a ozonioterapia, que é um recurso que já existe há muitos anos e é utilizado há muitos anos aí na área médica, né, porém na área da estética está chegando agora, né, os artigos estão apresentando agora estudos sobre isso. No último livro do Fábio Borges, de 2018, ele traz um capítulo sobre a ozonioterapia, que é um recurso que apresenta resultados sensacionais, tanto na face quanto no corpo. E aí, ao lado, eu coloquei para vocês também uma gama de recursos que podem ser utilizados pelos esteticistas. Então, o que eu quero apresentar para vocês aqui hoje é o que nós podemos utilizar. Né, sair do comodismo, sai da caixa que você fica, né, falando, a estética não promove resultado. Estética não promove resultado se você não busca pelo novo, né? Porque os resultados que demoravam a surgir, hoje eles surgem com apenas uma sessão. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, nos próximos slides, vários resultados que foram cedidos gentilmente pelas alunas e ex-alunas e parceiras, mostrando resultados com apenas uma sessão. Por quê? Porque os recursos hoje, eles conseguem trazer isso para a gente, né? Associação aí de recursos manuais, eletroterapêuticos e os cosméticos, né? Então, nessa outra figura, nós temos aí laser, luz intensa pulsada, HIFU, que está relacionado aos cavitadores, né? Os aparelhos de ultrassom de alta potência, alta intensidade, utilizados de com altas intensidades, né, gerando apoptose, morte programada dos adipócitos, então consegue gerar uma lipólise com qualidade, né? E para vocês perceberem nessa imagem, a estética ela não está tratando só o que está por fora, não é só superficial, não é só a epiderme. Né, os recursos, vocês podem perceber aí pela imagem, que eles chegam até as camadas mais profundas, incluindo a hipoderme, né, a fáscia muscular e até mesmo o músculo. Próximo.
Cosmetologia, né? A nanotecnologia, já falei lá atrás, chegou, consegue colocar dentro da pele ativos que ficam sendo liberados na nossa pele, com ação aí de 12 horas ou até mais, né? Tem também os produtos biomiméticos, né? A etnobotânica chegou, os fatores de crescimento, os produtos, eles estão utilizando tecnologias cada vez maiores, né, e melhores, promovendo resultados satisfatórios, né? Quanto à proteção solar, eu coloquei aí o protetor solar, hoje nós temos uma diversidade de protetor solar, né? Eu até estava em Minas, estava na casa da minha mãe, conversei com minha mãe, com a minha sogra e outras pessoas, né, um pouco mais de idade, sobre a questão do protetor solar, quando que eles escutaram sobre o protetor solar, e proteção solar não é uma coisa muito antiga, né? Eles utilizavam empiricamente aqueles óleos, aqueles azeites, mas é agora, de 30, 40 anos para cá, vamos colocar, que as pessoas realmente têm cada vez mais se conscientizado da importância desse protetor solar. Né? A utilização, antigamente eles utilizavam roupas de frio para ir para a roça, né? As pessoas que trabalhavam na lida rural, eles utilizavam roupas de manga comprida, calças compridas, para proteger contra o sol. Hoje você percebe, né, eu que vou muito para a roça, eu consigo perceber que as pessoas elas já usam camisa com proteção solar. Né? Então, isso já é um avanço também da tecnologia. Próximo. Em relação agora às técnicas manuais. As técnicas manuais têm ganhado cada vez mais valor, né, e notoriedade, onde nós podemos perceber uma diversidade de técnicas muito grande. A primeira imagem mostra uma técnica desportiva que tem ganhado espaço no mercado. A imagem do meio mostra uma ideia de massagem terapêutica. Toda vez que nós falamos em terapêutica, nós pensamos em tratamento, né? Então, a massagem hoje ela é indicada no tratamento comprovado cientificamente da fibromialgia e diversas outras doenças, né, disfunções. E na última imagem, uma modelo, né, de massagem modeladora, um resultado de massagem modeladora. Nós sabemos que esse resultado ele não chega sozinho, né, isso precisa de atividade física, dieta, reeducação alimentar, né, principalmente, utilização de cosméticos de ponta. Pode passar. E aí falo também, né, da questão das técnicas manuais, mais relacionadas às técnicas de spa, as terapias holísticas. O holístico quer dizer o equilíbrio, né, tratar como um todo, e para a gente ter noção do quanto isso é importante, do quanto essas técnicas são complementares, tanto na saúde quanto na beleza. A medicina tradicional chinesa, que traz aí uma gama de técnicas, ela já está implantada no SUS, né? Em 2006, as terapias alternativas elas foram inseridas no SUS como prática de política nacional de práticas integrativas, né, e complementares. Pode continuar. Agora, vou mostrar para vocês, estou muito feliz com essas fotos que foram cedidas pelas nossas alunas. Já agradeço, né, alunas e amigas que puderam ceder o material. Essa primeira imagem traz um resultado do equipamento jato de plasma. Essa imagem foi cedida pela Eliane Bernardes, que é uma grande amiga que trabalha na área há muito tempo. Na primeira imagem, é o resultado em melanose solar. Na segunda imagem, resultado nas estrias. Pode passar. Agora são só os resultados, tá bom? Essa imagem é um resultado de laser. Essa imagem ela está no livro do Fábio Borges, desse último livro dele, de 2018. Foi realizado com o equipamento da Medical Sun. Trabalhos também do Dr. Denis Barnes apontam esse mesmo resultado. Próximo. Luz intensa pulsada, né? Tanto o laser quanto a luz intensa pulsada são equipamentos que, através da luz, com a interação da luz e a pele, né, e o nosso organismo, tem aí o resultado, né, tanto em discromias, quanto rejuvenescimento, alterações vasculares. Então, como resultado da luz intensa pulsada, nós podemos perceber aí no rejuvenescimento das mãos, no resultado de clareamento da melanose solar, das telangiectasias no nariz. Próximo.
Esse slide mostra o resultado de radiofrequência. As imagens foram cedidas por alunas nossas aqui da Faculdade Novo Milênio, né? Pela Patrícia Tomazini, a imagem do rosto, foram realizadas 4 sessões. Né? O aparelho de radiofrequência, ele traz um resultado sensacional aí na questão de estímulo à produção de colágeno, né? Então melhora a flacidez tissular. A imagem das costas foi cedida pela Seleucia, né, foram realizadas 5 sessões, vocês podem perceber o quanto o aspecto da pele melhorou, né, melhorou a flacidez tissular. Próximo. Esse resultado, quem cedeu a imagem foi a Lucila, que é uma ex-aluna também, Novo Milênio. Ela está fazendo um tratamento personalizado com ultrassom de alta potência, né, esse aparelho é um cavitador instável que promove a apoptose, né, a morte do adipócito, e todos os 2 resultados que vocês estão percebendo aí foi em apenas um resultado de apenas uma sessão, onde ela fez a sessão e o paciente retornou após uma semana para fazer confirmar, né, conferir as medidas. Então, o primeiro paciente perdeu 15 centímetros, considerando que a aplicação foi realizada em vários locais do corpo, né, abdômen, flancos, parte posterior também, né, e a segunda, 7 centímetros em uma única sessão também. Próximo. Essa imagem já é uma imagem cedida pela Ângela Meneghel, né? Esse resultado sensacional com o equipamento de ozonioterapia. Esse ozônio também tem sido amplamente utilizado na estética. Ele pode ser utilizado de maneira tópica e de maneira invasiva, né? A estética tem utilizado de maneira tópica através de óleos, né, ozonizados, água ozonizada, as bags, né, e nesse resultado em especial, Ângela, que realizou 7 sessões, associou também a massagem modeladora. Próximo. Esses resultados também de ozonioterapia, cedidos aí pela Gabriela Stockel, que também é nossa aluna aqui da faculdade, né, tanto para o tratamento de calvície, quanto de acne, sequela de acne. Ela realizou, no da calvície, ela faz a intradermoterapia associada, ela faz esse tratamento há 3 meses nesse paciente e já apresenta esse resultado. Na segunda imagem, foram apenas 3 sessões. Próximo. E esse resultado, ela conseguiu me ceder agora, em cima da hora, mas eu acho interessante mostrar e falar um pouquinho do caso, como ela me explicou, né? É uma paciente já de idade, 50 anos, nunca realizou o procedimento, né? E a ozônio, ela está trabalhando exclusivamente a ozonioterapia e somente 6 sessões já obteve esse resultado também. Agradeço muito as alunas que puderam ceder. Queria mostrar, né, vários resultados, mas também o nosso tempo aqui ele é restrito. Esse resultado agora, falando só um pouquinho também sobre a eficácia da cosmetologia, né? A cosmetologia, ela consegue promover efeitos sensacionais quando bem aplicado, tá? Esse resultado que vocês estão vendo aí foram cedidos pela Karina Rulli, que é uma esteticista que atua já no mercado há muitos anos, e foi apenas uma sessão, tá? É um tratamento de psoríase. Olha a qualidade dessa pele, o quanto evoluiu, né? O quanto o tratamento foi satisfatório. Próximo. Não quero que vocês me desculpem pela imagem, né? Que não está muito bacana a primeira imagem aí, mas eu gostaria muito de falar sobre esses 2 resultados. E posso falar desses 2 resultados aí com tranquilidade, porque a primeira imagem é o resultado da minha irmã e o segundo, meu resultado, do meu tratamento. Na primeira imagem, a paciente, ela tinha 3 meses pós-gestação e ela estava em tratamento com a personal e fazendo massagem modeladora 2 meses. E o meu resultado é um resultado pós-gestação, também após 3 meses de gestação, 3 meses de tratamento com personal trainer, né? Que foi cedida aí, as imagens foram cedidas pela Sandra Costa. Próximo, estou finalizando. É possível em casa. Eu gostaria só de deixar, então, como sugestão aqui, 2 slides para finalizar, né, os nossos cuidados aqui, que é possível em casa. Compartilhar com vocês que quando nós começamos essa fase de pandemia, eu imaginei que pudesse ficar um pouco mais descuidada, né, com
com a aparência. Eu tive a impressão que poderia ficar sem cuidar do cabelo, não precisaria retocar, nem me maquiar. E aí, com o início das aulas remotas, eu percebi que não, que é necessário, nesse momento, ter um pouco mais de atenção e um pouco mais de cuidado, né? Então, o que eu sugiro para vocês hoje é que vocês busquem um atendimento, busquem a estética. A estética, os esteticistas, eles estão preparados para falar com vocês qual é o melhor produto para utilizar, para preparar a pele, o que a sua pele realmente precisa, hidratante, precisa de esfoliação semanal. Então, o ideal é que vocês busquem essa orientação. Existem cuidados que podem ser feitos pela manhã, cuidados noturnos, apenas 5 minutos, isso é o suficiente para cuidar da pele. Próximo, por favor. E aqui também eu quero mostrar para vocês que é possível em casa. Essa sou eu com as minhas 2 pequenas na minha rotina aí de tentar manter uma atividade física para ter qualidade, né, de trabalho, qualidade na minha saúde, né, e também na aparência. E para finalizar, pode passar, por favor, eu gostaria de deixar o vídeo da professora Helena. A professora Helena, ela é uma pessoa que sempre me inspirou quanto à importância dos cuidados com a aparência, né? Ela trabalha com a área da beleza há muitos anos, ela não pôde estar presente por conta da agenda dela, mas ela fez um vídeo para dar dicas para vocês. E então, para finalizar aqui a minha fala, a estética evoluiu muito, e a estética, ela traz para a gente que é importante você cuidar do cabelo, da pele, do corpo, do rosto, e o vídeo da Helena, ele traz para a gente algumas dicas de maquiagem no dia a dia e cuidados que são importantes. Vamos lá? Olá, meu nome é Helena Borlotti. Vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre a importância da apresentação, a importância da imagem pessoal no ambiente de trabalho. Hoje eu ouço alguns questionamentos. Eu preciso de me arrumar se trabalho remotamente, preciso de me cuidar. Gente, é claro que sim, é claro que você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar para olhar no espelho, você ficar feliz com a sua imagem. E aí também aquele chefe, o seu colega que te olhar, né, do outro lado da telinha, ele ficar feliz que vai ver você bem. Você vai estimular o colega, a sua colega, o seu chefe, quem estiver perto de você, a se cuidar em tempos de crise. Porque afinal, gente, não tá fácil, mas você precisa se reinventar. Você precisa de ser criativo, criativa. Então, por isso, você precisa de se cuidar, né? Fica até redundante falar isso. Mas eu acredito também que vocês já ouviram falar naquela famosa frase: a primeira impressão é a... Isso mesmo, aposto que você completou. É a que fica. E eu li um artigo recentemente do Instituto Brasileiro de Coaching que dizia que pode parecer superficial esse assunto de imagem pessoal, de cuidados, mas não é superficial. Isso mesmo que esse artigo diz, não é superficial, é de extrema importância. Você precisa se preocupar com a imagem que você está transmitindo. Então, qual é a imagem que você quer transmitir através da sua aparência, da sua vestimenta, do seu jeito de ser, do seu jeito de se portar? Vou dar um exemplo para você. Homens, se você se veste de uma forma muito despojada, camisa aberta, ou vai com uma calça rasgada, mulher também, tá? Se o seu serviço não comporta esse tipo de vestimenta, você não vai se vestir assim. Então, qual é a imagem que você quer transmitir para o seu chefe, o seu colega, o seu cliente, o seu paciente? Qual é a imagem que você quer passar para ele? Quer passar credibilidade, confiança, bom gosto, seriedade, disciplina? Se você quer passar isso, você deve se preocupar em aparar o cabelo, homem, aparar a barba, cuidar da foliculite, se caso tiver. Você precisa de procurar um profissional da área que vai resolver o seu problema. Você precisa também alinhar as sobrancelhas, porque afinal, homem cuida das sobrancelhas, homem cuida do rosto, homem faz limpeza de pele, homem hidrata a pele.
Então, homem, você precisa de acompanhar o passo a passo de uma pele perfeita, para uma pele perfeita, uma limpeza, um sabonete ideal, um tônico, né, um hidratante, um protetor solar. Você não pode deixar de usar o protetor solar. Então você precisa se preocupar com esses detalhes. Tudo isso vai transmitir não somente um homem alinhado, mas também um homem confiante, um homem que transmite uma imagem de que estudou, está na posição que está, porque é competente. A imagem pessoal no trabalho não é apenas a forma de se vestir, de se arrumar, de se maquiar, de cortar o cabelo e de prender o cabelo, entre inúmeras coisas. A imagem pessoal também diz muito quanto ao comportamento, às suas habilidades, às suas atitudes. Então você precisa de conciliar a forma que você se veste, a forma que você se arruma, a forma que você se apresenta, né, fisicamente, mas também quanto às suas atitudes, né? O comportamento diante do seu cliente, do seu paciente, do seu chefe, dos seus colegas, entre inúmeras outras pessoas. Segue então uma dica de automaquiagem para mulheres. Isso mesmo, mulheres, me acompanhem e vejam umas dicas bem bacanas e básicas para o seu dia a dia e para não tomar o seu tempo. Vamos agora para o nosso momento da oficina, onde eu vou ensinar vocês, mulheres, como fazer um truquezinho ou outro para dar certo quando estiver saindo para trabalhar. Porque, afinal de contas, ninguém é obrigado a ver sua olheira, a minha, né? A ver talvez um rosto mais triste, um momento na TPM. Então, isso tudo nós conseguimos camuflar com a maquiagem. Ah, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom para o ambiente de trabalho, o local onde eu não posso expor minha vida pessoal. Então dá super certo a dica da automaquiagem para você. Vamos para a prática. Então, já deixei a minha pele preparada com o meu protocolo diário, com sabonete facial, tônico, hidratante e meu protetor com cor. Eu faço questão de usar esse protetor com cor porque já adianta no meu dia a dia. Então, a minha sugestão é que você também providencie esse protetor com cor se você ainda não tem. No mais, selei a minha pele, eu gosto de ter, você pode ter um pó com fator de proteção também, porque quanto mais proteger, melhor para sua pele. Tá ok? E sempre pensar que a maquiagem para o trabalho não tem nada a ver com a maquiagem profissional. Entende? Apesar de eu ser maquiadora profissional, eu consigo dividir isso para que no meu dia a dia eu me preocupe mais com cuidar da pele. Em cuidar da pele. Então, eu separei sombra para as sobrancelhas. E aí eu peguei um pincel chanfrado e vou ensinar vocês como então corrigir essas sobrancelhas. Pego uma sombra um pouquinho mais escura e começo no meio das sobrancelhas e vou estendendo até o ponto mais alto das sobrancelhas. A dica é, se você não sabe, né, contornar o desenho das suas sobrancelhas, você sempre busque depilar elas, fazer, né, com a profissional com design de sobrancelhas para que você tenha sempre as suas sobrancelhas arrumadas. Isso é essencial. Após as sobrancelhas, eu separei um blush que combina com a minha pele, mas que deixa bem delicada a maquiagem, porque afinal de contas é para o ambiente de trabalho. E aí, com um pincel chanfrado, um pouquinho do blush, dou um leve sorriso e na maçã do rosto aplico esse blush. Acima do osso zigomático, né? Frontalmente, né? Porque senão fica no lugar do contorno.
E sempre ó, rodando de fora para dentro para que não tenha excesso. Esse blush é muito delicada a cor, então não corre o risco de ficar aquela chinelada, que afinal de contas não é legal. Pronto, o mais legal é que eu vou usar esse blush como sombra. Então eu pego um pincel de sombra, alinho e aplico. Eu vou olhar reto, né? E vou aplicar no côncavo para dar profundidade, olha. Em direção aonde dá o arqueado das sobrancelhas, olha. E aí você já pode ir vendo que dá diferença. De olhos abertos. E aqui não pode ter marca nenhuma, porque não fica legal também. Após eu ter feito isso, o meu canto interno já tá bem iluminado com o próprio pó que eu usei. Mas eu separei um iluminador para colocar bem no cantinho, que isso dá um ar de saudável. No canto interno dos olhos e na parte superior dos olhos, abaixo das sobrancelhas, que se chama supercílios. Então, apliquei nos supercílios e aí já dá um glow nos olhos e os seus olhos já ficam bem destacados. Ainda falta uma coisa, aposto que você está pensando que falta então o rímel, isso mesmo. Separei um lápis aqui antes do rímel para que você entenda sobre o lápis. Muitas pessoas me perguntam por que fica tudo escuro na parte inferior dos olhos ao final de um dia após ter aplicado o lápis. Isso mesmo, ele escorre porque você precisa de parar esse lápis de alguma forma e você consegue passar o lápis e parar com uma sombra esfumando a parte inferior dos olhos. Mas hoje eu separei uma make bem mais leve, então você consegue usar essa maquiagem em qualquer ambiente de trabalho, se puder usar maquiagem. Vamos para o rímel. Então, eu sempre inclino o meu queixo, né? Pego o rímel, limpo, né? Isso é muito importante. E aí, aplico varrendo. Varrendo assim, ó, fazendo zigue-zague. Você pode aplicar 1, 2, 3 vezes, o quanto você achar necessário para que os seus cílios fiquem bem destacados. Tem muitas pessoas, mulheres, que não gostam, então fica a seu critério. Separei um lápis labial porque muitas mulheres falam que o batom sai rápido e realmente sai mesmo. Você come, você conversa, né, você atende, então o lápis ele faz com que dure mais a maquiagem. Então, nós podemos, né, com o lábio limpo já, você consegue aplicar o lápis e aplicar o batom em cima. Separei 2 tons de batom que irão deixar meu rosto mais singelo, mais delicado. Mas, Helena, nós hoje estamos trabalhando remotamente. O que fazer? Vai trabalhar assim, porque você merece, tá ok? E o batom, eu tô usando máscara, fazer toda essa preparação. Lembrando que eu tô com um protetor solar e eu não posso dispensá-lo. Então, o que você quiser retirar, né, o que tampa a máscara, fique à vontade. Mas os olhos eu acho essencial você estar com ele bem arrumado, sobrancelhas sempre bem feitas, tá ok? Então vamos aplicar o batom.
Após a aplicação do batom, vamos para um iluminador bem singelo, um pouquinho em cima do blush, para deixar um iluminador, um blush mais... Hoje, esse iluminador, assim, você pode tirar ele, né? Porque ele também destaca linhas de expressão. Então, se você já tem linhas, você evite o máximo todo tipo de brilho no rosto, ok? E se você gosta, se o seu trabalho é propício para usar mais maquiagem, você pode aumentar a quantidade de maquiagem usando lápis, usando uma sombra um pouquinho mais escura. Isso vai de acordo com o seu trabalho. No meu caso, como maquiadora, instrutora de cursos profissionalizantes na área da beleza, fica muito bom eu sempre estar um pouco mais apresentável com a maquiagem. Uma técnica bem mais apresentável, vai de acordo com o cargo que você exerce. Ok? Então fica aí a dica da automaquiagem para vocês de uma forma muito leve. Na questão da imagem pessoal também envolve trajes, a forma que você se veste, né? A forma que você prende o cabelo. Então eu vou dar um exemplo de como mudar, né? Talvez te deixar um pouco mais madura, a forma que você prende o seu cabelo, né? Você tem a opção de fazer um coque, mas você também tem a opção... Eu gosto de manter um tupete para deixar mais imponente, digamos assim, a sua presença, tá? Tem essa opção. Tem a opção de presilhas também, sabe? Então, isso também facilita. Você pode puxar a parte da frente do seu cabelo, no meu caso é a franja, fazendo um tupetinho. E colocar de um lado e colocar do outro. Vocês perceberam aí, gente, que muda a forma que eu me apresento para vocês? E aí fica bem bonitinho também. Esses são alguns dos muitos cuidados para o nosso marketing pessoal. Cuide da sua imagem para transmitir mais credibilidade. A nossa imagem precisa estar associada com a nossa essência. Fernand Aubry, um famoso cabeleireiro e maquiador francês, conceituou nos seus estudos de visagismo, pois ele foi o primeiro a estudar e a conceituar o visagismo, em que ele trabalhava a imagem da mulher, a maquiagem e o que ela realmente era. Então, se eu não combino com batom vermelho, se a minha personalidade não combina com batom vermelho, eu não vou usar batom vermelho. Né? Da mesma forma, um homem, se ele combina com barba, ele vai manter a barba. Certo? Então, você precisa se conhecer. Ok? E aí, Fernand Aubry dizia que não existe mulher sem beleza, apenas belezas que ainda não foram reveladas. Então você precisa se conhecer, você precisa se amar e você precisa se cuidar em tempos de crise, porque já basta a crise, não é verdade? Já basta a dificuldade em que o país enfrenta. Então você precisa de agora se ajudar e ajudar o seu colega a melhorar a autoestima, a estar sempre para cima, para que o seu colega fique para cima e ajude também o próximo. Então isso acaba virando uma roda, né? E isso é muito bom. Ao invés de focar na crise, na dificuldade, você foca então em melhorar, em se reinventar. É isso que precisamos. Então eu agradeço por ter participado deste congresso interinstitucional multidisciplinar, o Novo Normal. Um grande abraço. Então, professora Jeane, vamos então eu e você conversar aqui agora, né, com as meninas, para que a gente possa dar dicas, né, de cuidados diários sobre a pele. E aí eu quero pontuar uma questão interessantíssima, que é o uso do filtro solar. Né? É importante, a gente sabe que existem filtros solares de diversas marcas no mercado, mas a gente tem que se atentar a algumas questões quanto ao filtro solar. Nós temos filtros solares brancos, filtros solares com base, né? A gente sabe que os filtros, eles têm a capacidade aí de proteção física e química, então é importante, na hora da compra do filtro solar, a gente ter essa informação técnica científica do profissional. E as nossas alunas, né, saem aqui do curso de Estética e Cosmética mais que preparadas, e são profissionais que estão aí atuantes no mercado,
e que eu fiquei muito orgulhosa, né? Eu e a professora Giane com certeza também. A gente mostrou aí as imagens, né? Documentado por foto, dos resultados, né? Que elas tiveram. Então, assim, e falando, eu como coordenadora fico muito feliz porque a gente está vendo que mesmo longe, né? Nós estamos próximas, né? Mesmo nesse momento de distanciamento social. Então, só para poder contribuir, será que a gente consegue o vídeo? Se conseguir, ótimo. Entende? Apesar de eu ser maquiadora profissional, eu consigo dividir isso para que no meu dia a dia eu me preocupe mais com cuidar da pele, em cuidar da pele. Então, eu separei sombra para as sobrancelhas, e aí eu peguei um pincel chanfrado e vou ensinar vocês como, então, corrigir essas sobrancelhas. Pego uma sombra um pouquinho mais escura e começo no meio das sobrancelhas e vou estendendo até o ponto mais alto das sobrancelhas. A dica é, se você não sabe, né, contornar o desenho das suas sobrancelhas, você sempre busque depilar elas, fazer, né, com a profissional com design de sobrancelhas para que você tenha sempre as suas sobrancelhas arrumadas. Isso é essencial. Após as sobrancelhas, eu separei um blush que combina com a minha pele, mas que deixa bem delicada a maquiagem, porque afinal de contas é para o ambiente de trabalho. E aí, com um pincel chanfrado, um pouquinho do blush, dou um leve sorriso. E na maçã do rosto, aplico esse blush. Acima do osso zigomático, né? Frontalmente, né? Porque senão fica no lugar do contorno. E sempre rodando de fora para dentro para que não tenha excesso. Esse blush é muito delicado a cor, então não corre o risco de ficar aquela chinelada, que afinal de contas não é legal. Pronto. O mais legal é que eu vou usar esse blush como sombra. Então, eu pego um pincel de sombra, alinho. E aplico. Eu vou olhar reto, né? E vou aplicar no côncavo para dar profundidade. Olha, em direção aonde dá o arqueado das sobrancelhas, olha. E aí, você já pode ir vendo que dá diferença. De olhos abertos. E aqui não pode ter marca nenhuma, porque não fica legal também. Após eu ter feito isso, o meu canto interno já está bem iluminado com o próprio pó que eu usei. Mas eu separei um iluminador para colocar bem no cantinho, que isso dá um ar de saudável. No canto interno dos olhos e na parte superior dos olhos, abaixo das sobrancelhas, que se chama supercílios. Então, apliquei nos supercílios e aí já dá um glow nos olhos e seus olhos já ficam bem destacados. Ainda falta uma coisa, aposto que você está pensando que falta então o rímel, isso mesmo. Separei um lápis aqui antes do rímel para que você entenda sobre o lápis. Muitas pessoas me perguntam por que fica tudo escuro na parte inferior dos olhos ao final de um dia após ser aplicado o lápis. Isso mesmo, ele escorre porque você precisa de parar esse lápis de alguma forma.
e você consegue passar o lápis e parar com uma sombra esfumando a parte inferior dos olhos. Mas hoje eu separei uma make bem mais leve. Então, você consegue usar essa maquiagem em qualquer ambiente de trabalho, se puder usar maquiagem. Vamos para o rímel. Então, eu sempre inclino o meu queixo, né? Pego o rímel, limpo, né? Isso é muito importante. E aí, aplico varrendo. Pode pausar o vídeo. Tirar o vídeo. Meninas, estamos aqui de novo. A gente está com o tempo corrido, né? Porque a gente tem que encerrar, porque nós temos início outra live, né? O nosso coordenador do direito e os professores do direito. Mas a gente está muito grato por esse momento, né? Estamos muito gratas por esse momento. E eu quero agradecer a participação de todas as nossas alunas que eu vi que estão presentes na live, de todas aquelas que não são alunas. Eu estou aqui na faculdade, sempre de portas abertas, para apresentar a faculdade, para que vocês possam conhecer o nosso curso, quem não conhece. Então, nós estamos aqui à disposição. Se precisar, é só agendar comigo, que eu vou ter o prazer de mostrar a nossa estrutura, para que vocês possam conhecer mais sobre o curso de Estética e Cosmética, né? Eu quero agradecer a professora Jeane, e quero deixar ressaltado que nós teremos outras lives com oficina super interessante do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Novo Milênio. Então, fiquem ligados e continuem aí juntos conosco no nosso congresso. Eu também quero agradecer a participação aí de todos, né, que puderam parar para assistir. Eu vi, né, as mensagens de alunos, ex-alunos, amigos, profissionais que já trabalham muito tempo no mercado, que eu respeito muito. Obrigada à Faculdade Novo Milênio, obrigada, Sabrina, obrigada a todos que puderam ceder as imagens, obrigada, Helena, pelas dicas. Não deixem de assistir o vídeo todo, vai ser postado para vocês depois. Muito obrigada. E nós vamos deixar no YouTube e também colocaremos no IGTV do nosso curso de Estética e Cosmética. Fiquem com Deus e até breve. Obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau.